Gente, amigo torcedor cruzmaltino, acaba de cair a liminar que interrompeu o processo de venda para Marcos Lamacchia. Além disso, também tem informações importantes relacionadas ao novo técnico do Vasco que foi anunciado nas últimas horas. Agora é de fato oficial. O Vasco tem um novo treinador. E amigo torcedor cruzmaltino, vamos para a principal informação da noite desta sua sexta-feira. Acaba de sair essa grande notícia para quem, é claro, é favorável a uma venda do Vasco da Gama para a família Lamacchia, tá? Tá aparecendo aí na imagem a vocês o despacho, a decisão, pois nas últimas horas foi concedido um efeito suspensivo. Ou seja, os efeitos da liminar que interrompeu o processo de venda para a família Lamacchia caiu, amigo torcedor cruzmaltino. Confirmou-se agora que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro revogou nessa sexta-feira a decisão que havia imposto uma intervenção judicial no Vasco da Gama. O responsável por esta decisão foi o desembargador César Felipe Cury, que acatou parcialmente o recurso do Vasco da Gama, feito através do agravo de instrumento, permitido que os membros afastados do Conselho de Administração retornem aos seus cargos até a análise final do caso. A determinação anterior, é importante lembrar, havia nomeado o interventor judicial e proibido, o clube de recompor a sua administração, foi suspensa. Agora, neste momento, após esta decisão concedida nestas últimas horas, a gestão da SAF volta a ser responsabilidade dos órgãos societários, seguindo o Estatuto Social e decisão judicial vigente, tá? Na decisão, o desembargador César Felipe Cury, ele considerou que a intervenção judicial foi excessiva e não encontrou provas suficientes para manter o afastamento dos administradores, tá? Além disso, ele ressaltou que, apesar das falhas de governança que foram identificadas, não há indícios de fraude ou má conduta grave por parte dos gestores. Então, diante disso, o que acontece neste momento? O presidente Pedrinho está de volta ao Conselho Administrativo do Vasco da Gama. O Pedrinho volta ao Conselho Administrativo ao lado também de outros dois membros. São eles também Cristiano Stockler e Felipe Passos Elias. Então, o presidente Pedrinho principalmente está de volta aí, ao Conselho de Administração da SAF. Confirmada essa notícia na noite desta sexta-feira, após a Justiça, o desembargador César Felipe Cury suspender os efeitos da decisão que havia determinado essa intervenção judicial, dentro do Vasco da Gama, amigo torcedor cruzmaltino, tá? Então, com a decisão, só para confirmar, ficam suspensos o afastamento dos membros do Conselho de Administração, ou seja, eles voltam à SAF, e a nomeação da interventora judicial e proibição do Clube de Regatas Vasco da Gama recompor os cargos da administração. Então, informações muito importantes na noite desta sexta-feira. O que isso significa? Que o Vasco da Gama ele volta a andar normalmente antes, amigo torcedor cruzmaltino, da forma como andava da decisão judicial que afastou o presidente Pedrinho e colocou essa intervenção judicial dentro do nosso Vascão. Então, hoje, volta-se a inflamar nos bastidores do Vasco a situação para uma venda. Para quem é favorável à venda do Vasco da Gama para Marcos Lamacchia, essa decisão que foi confirmada na noite desta sexta-feira é fundamental. É uma decisão boa para o Vasco da Gama no sentido de uma venda para Marcos Lamacchia. Pedrinho, então, retorna ao cargo, mas não é porque o Pedrinho voltou ao cargo, não é porque os conselheiros voltaram à SAF, não é porque agora o Vasco não tem mais um interventor judicial, que a venda vai acontecer nas próximas horas. Não é nada disso. A venda do Vasco da Gama ainda terá que passar pela juíza.
Isso é algo que vai acontecer definitivamente mais para frente. Entretanto, foi uma decisão fundamental para que as coisas dentro do Vasco da Gama voltem a acontecer. Para você, amigo vascaíno, que é de fato favorável à venda do Vasco da Gama para Marcos Lamáquia, a decisão desta sexta-feira é fundamental. Eu sei que pouquíssimos torcedores estavam entendendo o que de fato havia acontecido no Vasco da Gama e que de fato estava acontecendo. Mas o que eu tenho a trazer para você na noite, amigo torcedor, desta sua sexta-feira, é que essa decisão está sendo essencial. O Vasco estava uma loucura, as coisas dentro do Cruz Maltino preocupavam e muito com relação ao futuro. O Vasco hoje não tem caixa, o Vasco hoje não tem dinheiro e toda essa decisão faz com que o Cruz Maltino financeiramente, tá, amigo torcedor, possa vislumbrar uma venda e voltar a andar. Não à toa, o Vasco, como eu falei para vocês no Fala Gigante para quem acompanha, liberou o Hugo Moura. Não à toa o Vasco fechou com o treinador, porque já havia uma grande expectativa internamente que essa decisão pudesse sair nessa noite de sexta. Então, caiu a liminar. E o presidente Pedrinho volta ao Conselho de Administração e o Vasco avança em direção à venda para Marcos Lamáquia. E aí, te empolga? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Uma sexta agitada no Vasco da Gama, referente a essa imagem que está aparecendo aí a vocês, pois o Vasco, de fato, anunciou de forma oficial a chegada do seu novo técnico, o português Pedro Emanuel, é o mais novo técnico do Vasco da Gama. 51 anos de idade, assinou um contrato com o Vasco até dezembro de 2027. Ele chega ao Vasco junto com 4 auxiliares: Rui Gomes, Pedro Correia, além também do preparador físico André Galbi e o analista de desempenho Gil Varajão. Ele iniciará o seu trabalho no Vasco amanhã, sábado, vai estar no CT Moacir Barbosa para acompanhar as atividades do dia a dia do Vasco da Gama e terá uma coletiva de apresentação na próxima segunda-feira dentro do CT Moacir Barbosa. A expectativa diante de toda a situação é que já na próxima quinta Pedro Emanuel esteja na beirada de campo, comandando o elenco Cruz Maltino no jogo contra o Vitória, o jogo que vai marcar a reestreia do Vasco da Gama na temporada de 2026, tá? Muito se perguntou, por que o Pedro Emanuel? Por que chega a esse nome? O que fez com que o Vasco da Gama buscasse a contratação de um profissional que nunca trabalhou no futebol brasileiro? E a informação que eu trago a você aqui na noite desta sua sexta-feira é que um aspecto que foi muito valorizado nas conversas foi a forma de trabalho do Pedro Emanuel. A diretoria Cruz Maltina ficou muito satisfeita com as reuniões que foram realizadas com o treinador, considerou o profissional muito estudioso e adepto principalmente a uma metodologia moderna no dia a dia, moderna no dia de treinamentos agora no nosso Vascão. A modernidade, né, nos treinamentos era algo que já vinha sendo buscado pelo Vasco da Gama. Não à toa, o Vasco buscou profissionais no mercado modernos. Foi o caso do Franklin Carvalho, foi o caso do Fernando Seabra, de uma nova safra de treinadores que conseguissem implementar no dia a dia do CT Moacir Barbosa uma metodologia diferente, né, nos treinos que de fato acontecem. Durante as reuniões, as conversas, o português demonstrou um conhecimento muito grande sobre o atual elenco do Vasco, avaliou que o elenco Cruz Maltino tem um potencial para apresentar um rendimento muito melhor do que hoje apresenta dentro, né, dos gramados na temporada de 2026. Então ele está muito animado, está muito feliz com o grupo que tem em mãos. Chega também com ele, como eu trouxe a vocês, um preparador físico que é até mesmo brasileiro, né, o profissional, só para confirmar o nome, André Galbi, ou seja, vai ajudar muito o português na adaptação aqui ao Brasil, adaptação ao elenco, adaptação ao futebol brasileiro. Então ele vem com muita expectativa, vem com um profissional brasileiro na sua comissão técnica, o que será de sua importância para ele desenvolver um bom trabalho aqui no nosso Vascão, tá? Pedro Emanuel, que antes de treinador era também jogador, uma trajetória de sucesso como atleta, ele que foi zagueiro, conquistou títulos por clubes como Porto, Boa Vista, Penafiel, fez uma história bem legal no futebol português e ele tinha um grande destaque, líder. Pedro Emanuel sempre foi um líder pelos clubes por onde passou, foi capitão em diferentes equipes
e essa característica de liderança foi algo muito considerado pela diretoria cruzmaltina para escolher o Pedro Emanuel como novo profissional. Internamente, o Vasco da Gama, o clube, buscava um treinador com capacidade de liderança, para conduzir o grupo em um momento hoje delicado da temporada. Então, diante disso, o Vasco queria um profissional bom na metodologia de treino, mas um líder que chamasse a responsabilidade para si, acalmasse os ânimos e fizesse o Vasco voltar para sua rota olhando a temporada de 2026. Então, o nome diante dessas situações de Pedro Emanuel foi o escolhido. Gostou, amigo vascaíno, de Pedro Emanuel como novo técnico do Vasco? Deixa clara a sua opinião aí nos comentários. Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo pra vocês. Já dá aquela moral, deixa seu like, compartilhe, já comenta aí embaixo e não esquece de se inscrever no canal pra não perder nada, hein? Porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Galera, se aparecer a função de hypar o vídeo, clique por favor para nos ajudar, que assim nosso vídeo é recomendado para mais vascaínos. E também não se esqueça de ativar o sininho de notificação. Valeu galera, forte abraço, fui!